Primeiramente, pessoal, obrigado por aceitar a participação nesse painel. É uma satisfação estar dividindo aqui esse momento com vocês, falando um pouco sobre esse tema hoje que envolve talvez uma das principais discussões na agenda global, né, que é a transição energética, que é todo o investimento que vai ser necessário no setor de energia para a gente superar, num primeiro momento, superar a oferta de energia numa escala global para quem ainda não tem a oferta de energia de forma ampla e também, claro, superar a questão do impacto ambiental nessa agenda que interfere sobre as questões climáticas e tudo isso que está sendo discutido no nível de ONU, Fórum Mundial e que vem gerando diversas repercussões numa esfera global. Então, começando primeiramente como o Cássio Spina, já tem o seu longo histórico, né, como investidor anjo, como um dos principais fomentadores do ecossistema. Queria que você comentasse um pouco como na visão de um capitalista de risco, como é que você enxerga a participação desses atores nesse mercado de capital de risco no setor de energia, quando que a gente está falando que é um setor que demanda muito investimento, investimento numa fase, muitas vezes, que ainda não está maduro o suficiente para o mercado. E como é que você, nessa visão, você enxerga esse potencial do mercado e também as dificuldades que esse mercado enfrenta? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando com vocês. Acho que é uma questão super importante, né? Eu estou longe de ser um especialista no setor, mas é um setor que eu, particularmente, tenho uma afinidade, um interesse muito grande, porque, para mim, energia é a essência de tudo que a gente vê, né? Se vocês olharem aqui para tudo que está à volta de vocês, para você olhar para nós mesmos, eu falo, gente, a gente já feito duas coisas, na essência, matéria e energia. Só que a matéria, na verdade, ela é transformada a partir da energia. A energia é a essência do que existe, né? Acho que talvez no universo. Né? Então, nesse sentido, eu acho que qualquer coisa, olhando pela ótica do investidor, qualquer coisa que é relacionada a esse setor, a gente está falando de uma coisa essencial, né? Para a vida, para o que existe, né? Então, a partir daí você fala, puxa, então o potencial diria, ilimitado, quase, diria, infinito, né? Bom, deixando um pouco esse lado, vamos dizer, meio filosófico, talvez, e olhando para o lado mais concreto, tentando traduzir isso, quer dizer, sim, a gente tem um mundo de oportunidades, né, de inovação nesse setor. E eu, particularmente, acredito, né, minha tese pessoal, é que esse é um setor que não só já está passando por uma transformação que todos vocês sabem, que todo mundo está cansado de ouvir, né? Da transição energética, enfim, da descarbonização, etc, etc, etc. Mas, na minha visão, ele vai se transformar radicalmente, não sei dizer o prazo, daqui a talvez 30, 50 anos, talvez mais, espero que não, espero estar vivo para ver essa transformação, que são as disrupções de inovação, tá? Não vou falar muito agora, para não conseguir tempo, mas nesse sentido eu acho que tem uma baita oportunidade. Então, claro, eu como investidor sempre tenho muito interesse. O desafio, acho que você pontuou bem, é um setor muito capital intensivo. É um setor que qualquer coisa que você vai fazer nele, né, seja para a transição energética atual que a gente está vivendo, quanto principalmente para as disrupções que estão por vir, ele exige, sim, investimentos muito elevados, que é um desafio para os investidores, especialmente aí falando, quando eu falo, né, do investimento anjo, que é aquele investimento inicial, ou mesmo os investimentos agora, que eu também estou olhando, que é investimentos em venture capital, ou corporate venture capital, são investimentos mais significativos. Então, eles exigem, sim, investimentos que, às vezes, tem um período de maturação, um período de consolidação maior, mais longo, né? Então você precisa ter um capital mais paciente, um capital que esteja exposto vamos dizer assim, a todo esse ciclo de transformação que está por vir. Então acho que esse é o desafio. Mas novamente, gente, na minha visão, vamos dizer, talvez o item, se não é o mais essencial, é um dos mais essenciais que a gente tem. E nesse sentido, ninguém pode deixar passar simplesmente, né, desapercebido. Tem que estar conectado. Eu, como falei, não sou um expert no assunto. Infelizmente, não consegui investir em nada ainda. Espero conseguir. Na verdade, já até ajudei algumas empresas na área de gestão distribuída, que é uma coisa mais palpável, mais de curto prazo, né, que já está acontecendo. Mas, efetivamente, ainda não consegui achar as oportunidades, talvez, adjacentes nessa transformação toda, que possam contribuir, efetivamente,
para a transição que a gente está vivendo. Então, mas, enfim, o radar está ligado. É um mercado super aquecido, né? E a tendência é cada vez se aquecer mais. E é um debate interessante, né? De como é que a gente tem nesse mercado, isso é muito claro, né? A necessidade de um investimento mais, um volume um pouco mais alto, né? No primeiro momento, provavelmente até com o mesmo investimento do próprio governo, em pesquisa, em desenvolvimento de protótipos e tal. E no segundo momento a gente a entrada do capital de risco, né? E uma dificuldade que a gente tem muito no Brasil, que é justamente a gente preencher todos os gaps, né? Tanto desde o anjo até do venture capital, private equity, como é que a gente consegue fazer isso dentro desse mercado, né? Agora, passando um pouco a bola para o Cristiano, e também já pegando um gancho na fala do Cássio, né? De entender assim, um pouco na visão de investidor, né? O que você olha mais como um fator crítico, assim, mais relevante para a turma aí, que muito certamente a gente tem vários empreendedores aqui desse setor, como olha assim, o que você observa mais numa empresa hoje que com potencial de desenvolvimento nos próximos 5, 10 anos, que é interessante para você olhar como investidor? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, prazer estar aqui participando do painel. A gente, eu diria assim, como qualquer outro setor, a gente começa fazendo uma análise do empreendedor, né, do time. Quem são as pessoas, né, que vão ter o dinamismo para buscar soluções, pensar diferente e executar um plano de negócios, né? Então, isso é o fundamental, o primeiro quesito aí que a gente analisa. Depois a gente olha muito a questão até do modelo de negócios, se esse modelo de negócios é de fato escalável, né? Se ele tem bons unit economics. A gente também olha naturalmente o tamanho do mercado, e aí no caso da energia, sem dúvida, é um mercado muito grande, como o Cássio estava falando há pouco aqui, um baita desafio, porque normalmente está muito relacionado com capital intensivo, né? Investimentos de valores muito altos. E aí, falando um pouquinho até da minha... da empresa que eu atuo, né, que é a Valitec, a gente é uma gestora focada no CVC, no Corporate Venture Capital, e aí uma coisa que a gente olha muito é de fato a sinergia daquela empresa com a corporação, né, a sinergia da startup com a corporação, qual o potencial de criação de valor estratégico entre ambas empresas existe. Então, acho que de maneira geral, maneira resumida, seriam esses 4 fatores que a gente olha. Muito legal, muito legal. É interessante pegar essa questão do corporate, né, que a gente tem visto também esse movimento de uma forma muito forte nos últimos anos, muito por conta dessa questão da necessidade do volume de investimentos diferente para esse setor, né? Até está vendo aqui o caso da EasyVolt, né, que está aqui nesse stand aqui do lado, um exemplo também de investimento da Vibra, né? Que necessita, para instalar uma infraestrutura necessária para esse desenvolvimento do setor, você precisa de um capital intensivo muito grande, que a presença de uma corporate é fundamental nesse aspecto. Isso aí já passar um pouco agora para o Sérgio, né? Um pouco fazendo um resumo aqui de tudo que foi dito, né? Essa importância do capital de risco nesse setor, como é que a gente consegue, indo na linha de desenvolvimento hoje de um empreendimento com essas características, né? Pensando no primeiro momento um volume mais alto de investimento de pesquisa, como eu falei, podendo até ser eventualmente capital a fundo perdido, de governo, organismos internacionais, depois vem a entrada do capital de risco. Como é que vocês analisam essa linha de desenvolvimento desses empreendimentos? O que vocês observam mais quando vocês pensam em fazer um investimento? E aí também já fazendo mais um gancho na próxima pergunta, até para você comentar um pouco sobre como é que tem sido a experiência de você, a sua nesse segmento, com empresas que setores que você acha que tem mais potencial, algum case concreto especificamente. Tá. Obrigado. Alô? Obrigado. Júlio, obrigado pelo convite. Som baixo. Está funcionando? Está funcionando. Está ouvindo? Alô? Bom, então, obrigado pelo convite. Estão ouvindo bem? Não, som. Alô. Agora sim. De novo, obrigado pelo convite, Júlio. Falar mais alto e mais perto. Prazer estar aqui com vocês. Primeiro, eu queria fazer um comentário adicional aqui ao que o Cássio disse. Eu vi recentemente um post que falava o seguinte: se você acha que a oportunidade de cripto
é grande, imagina a oportunidade da transição energética. É ainda superior, né? Então, realmente, é incrível assim, poder estar participando disso. Agora, acho também que é uma área que tem que se investir com muito cuidado, em especial uma gestora como nós, que investimos muito no início da curva de crescimento. O nosso cheque é um cheque pequeno, né, gira ali em torno de 5 milhões, e essa é uma área que demanda... a corrida é longa, né? E precisa de bolso fundo. Então, a gente tenta atuar de forma muito nichada, muito segmentada, escolhendo muitos projetos para conseguir gerar algum impacto para aquela startup e sempre de olho em quem é que vai fazer, para quem a gente passa o bastão, né? Quem é que vai fazer o próximo round, porque senão a gente fica com um problemaço na mão. Então, para além do que você comentou, né, a questão de olhar o time, o segmento, aqueles KPIs que a gente costuma sempre avaliar, o nicho, o subsegmento, a gente olha com muita atenção, escolhe com muito cuidado para ter certeza que a gente vai ser cirúrgico no investimento. Perfeito. É interessante que a gente está aqui, né, com nossos 3 participantes, cada um tem um olhar, talvez, numa linha de desenvolvimento da startup diferente, né? Cássio tem uma longa experiência no investimento anjo, através da Anjo do Brasil, e todo o histórico no mercado. Né? O Cristiano, que já está trazendo uma visão mais de corporate ventures, né? E o Sérgio com um ticket um pouco mais elevado em relação ao que eu tenho no anjo, então com características diferentes, nível de maturidade das startups certamente tem uma avaliação diferente. Né? Eu queria que você comentasse um pouco, Cássio. Você falou que já teve um pouco de experiência nessa parte de energia. Acho que duas coisas, né? Primeiro, assim, se a gente pudesse dar uma dica para quem está empreendendo nesse segmento, né? Como é que você olha que seriam os principais desafios em termos de time, em termos de posicionamento que ele precisaria superar? Então, uma dica para a turma que está aí buscando investimento. E se você pudesse comentar também um pouco do que você hoje, como investidor, está buscando nesse mercado. Qual o setor que você enxerga com um potencial um pouco maior? O que você, talvez, se tiver já um case que você já tenha investido, como coisas nesse sentido? Ótima pergunta. Acho assim, a gente falou muito, né? Puxa, cheques gigantescos, longo prazo. Sim, claro, quando a gente fala isso, gente, a gente está falando do core, né, da base da transformação, né, que a gente está vivendo no setor energético. Mas, em volta disso, você tem, com certeza, centenas de oportunidades para desenvolvimento de soluções que ou se plugam nessa transição, ou elas complementam ou são subsídios para essa transição. Então, acho que, assim, aí reside realmente onde eu vejo, né, para quem está começando o seu negócio, né, como eu comecei o meu lá há muitos anos atrás, né, até pegando um exemplo aqui, quando eu montei minha primeira startup, né, na época de faculdade ainda, desenvolvendo software, o que eu fiz? Eu desenvolvi um software que era um emulador de terminal. Naquela época, era um software, né, relativamente inovador, né, equivalente a um navegador, a um browser atual para aquela época. Que ele era adjacente a uma solução, que era uma solução muito mais capital intensiva, que era uma solução de conectividade, que era desenvolvida na época pelas telcos. Né? As telcos tinham a solução pesada, investimento pesado, eles tinham um software que ele permitia que as empresas, as pessoas acessassem aquele serviço. Né? Então, você vê como é que eu consegui construir, entrar no mercado, crescer com aquele meu negócio e desenvolver. Então, o que eu sugiro para os empreendedores todos que têm interesse é verem isso, né? Que importância que eu tenho para desenvolver soluções, software, eventualmente até hardware. Depois eu migrei para o setor de hardware, né? Eu formei em engenharia elétrica e vi a oportunidade de desenvolver também equipamentos e fiz isso, seja um lado ou outro lado, serviços, soluções, enfim, complementares, tecnologias que sejam adjacentes ou apoiem ou se usufruam, que ajudem nesse processo de transformação e transição energética que a gente está vivendo. Então, acho que é, sem dúvida nenhuma, um momento muito oportuno, porque é um momento, como eu falei, de transformação inevitável. Né? Existem pressões de vários sentidos, pressões pelo lado da descarbonização, pelo lado da redução de custos, ganho de eficiência, enfim, de armazenamento, né? Hoje, sistemas de baterias cada vez estão se tornando mais relevantes para a mobilidade elétrica, e por aí vai.
Você fala, vou desenvolver uma fábrica de bateria, por exemplo. Isso é investimento de bilhões. Mas será que você pode desenvolver, às vezes, uma solução de troca de bateria, ou software, enfim, não sei. Aí não tenho nenhum negócio específico para propor para alguém aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, vai ter alguma oportunidade aí. Então, agora, para isso, você tem que pesquisar muito, estudar muito, conhecer muito, entender muito os mercados, tomar só o cuidado para não querer se aventurar numa onda, né? O Sérgio comentou até de criptomoedas, né? Uma onda que surgiu aí no mercado, né? E a gente viu que é uma onda que está desmoronando. Eu posso estar errado, eu sempre fui cético pra caramba. Até porque é um grande ofensor, né? Criptomoeda é um negócio que consome uma energia brutal, né? Então eu falo, gente, eu sempre fui um cético enorme, né? Se estou certo ou estou errado, pode ser que... Adoro a tecnologia blockchain, a tecnologia de base é fantástica. Agora, cripto eu sempre falei, não, isso aqui eu falo, autofagia, né? Autofagia, porque consome tanta energia no negócio que ela vai se consumindo. Mas sem desviar muito o assunto aqui, nosso tema é buscar realmente, não seguir só uma onda, mas sim, entender aonde estão as oportunidades reais, onde estão as necessidades, as dores, e não as dores que você acha, as dores que alguém diz para você. Eu sempre digo para todo mundo, como empreendedor eu tive um monte de ideias, gente. Todas as minhas ideias deram errado, tá? As que deram certo foram o que algum cliente, alguém veio falar para mim, pô, Cássio, tá precisando disso, eu vi que tinha uma necessidade ali que o cara precisava. E eu falei, bom, tá legal, então vamos fazer uma solução para essa necessidade. E aí deu muito certo. Então é isso, gente, tá com o radar muito ligado, estudar, pesquisar, que no momento não tem ansiedade, às vezes é necessário você estar ali investindo tempo, dedicação, um bom tempo. Hoje está mais fácil, né? Na minha época, lá quando não existia internet, não existia nada, era bem mais difícil ter acesso a conhecimento e informação, mas às vezes você investe meses, às vezes até anos, né? Procurando identificar onde está a oportunidade. E a hora que você enxergar, aí sim, se dedicar e focar nela, a criar uma solução que seja realmente inovadora, e eu tenho certeza que aí vai dar certo. Oh, perfeito, Cássio. Né? Até aquela coisa, né? O bom empreendedor não é o que só pensa boas ideias, né? Aquele que tem resiliência e capacidade de agir, tomar decisão para corrigir os erros e continuar tentando até, de fato, desenvolver um negócio inovador e de sucesso, né? Pode ser o Steve Jobs, ninguém só tem ideias boas, né? Pelo contrário. E aí, passando um pouco para a bola para o Cristiano, a gente, quando fala de transição energética, né, acho que esse é um tema que hoje está... que nem como já aconteceu, como você falou, de cripto, né, hoje esse é o tema do momento. Né, então, só que é um tema que, na verdade, ele abarca diversos outros assuntos e vai surgir uma cadeia gigantesca em torno dele. Né, e quando você olha o cenário global e o cenário brasileiro, há uma diferença muito significativa em termos, por exemplo, de matriz, a característica da matriz energética, necessidade de descarbonização ou não. Então, são cada país. Então, necessariamente, a discussão brasileira não é a discussão que está tendo em outros locais em termos de característica da nossa indústria. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco, Chão, no olhar de vocês como corporate, né? Hoje, o que vocês estão olhando como, digamos, o setor mais aquecido que seria interessante de investir? E aí também já pegando já o gancho, fazendo uma segunda pergunta, né? Dentro desse setor, qual o olhar que você tem para o empreendedor? Né? Que tipo de característica você acha interessante que ele tem, qual o perfil? Que a gente está trabalhando num setor que já não é mais o modelo de plataforma, por exemplo, né? Que a gente olhava mais para o programador, agora você está falando mais para um engenheiro, para um cientista. E como é que você faz essa análise desse time? Ok. Começando pela primeira parte, assim, acho que a gente, de fato, vê uma transformação muito grande no setor de energia, seja no Brasil, seja lá fora. Né? A gente acredita muito que a energia vai ser uma oferta combinada com sustentabilidade e com tecnologia. Então, quer dizer, não basta você ter só uma energia de baixo preço, você tem que oferecer uma energia premium, uma energia que você consiga, por exemplo, entender, prover uma camada de inteligência, entender o consumo, prover uma camada de inteligência no consumo. Isso vai ser muito importante. Então, também, não é só produzir energia de fontes renováveis. A gente estava conversando agora há pouco ali, né, existem visões que olham e falam, poxa,
se tiver a quantidade de veículos elétricos esperada para os próximos anos, a gente simplesmente não vai ter o fornecimento de lítio suficiente para as baterias, né? Então, ou seja, esse tripé que talvez a gente não tenha todas as respostas no momento, né, que é energia, tecnologia e sustentabilidade, vai ser fundamental, vão caminhar juntos. E aí, falando um pouquinho do Brasil, eu acho que o Brasil tem a grande diferença, que é a gente viver a abertura do mercado livre. Então, a abertura do mercado livre vai ser muito transformacional. A gente vê vários corporates que já estão fazendo investimentos em soluções para o varejo, porque querem realmente entender o que se passa no varejo, né? Principalmente comercializadoras que estão acostumadas com alta tensão e tem uma carteira de clientes ali que não chega a milhares, mas sim milhões, não chega a milhões, mas sim milhares de clientes. Então, vem muita transformação por aí, isso é fato. Em relação à característica do empreendedor, acho que a gente já falou aqui um pouquinho, né, que é essa questão de ter essa resiliência, persistência, ele vai sempre lidar com altos e baixos, que eu acho que é a característica comum de um empreendedor bem-sucedido. Eu acho que esse é um aspecto que a gente olha muito, né, essa capacidade. E claro, né, ele realmente demonstra ter um conhecimento e vai em frente, né? Ele vai certamente enfrentar muitos obstáculos, coisas inimagináveis, mas ele vai ter essa energia para tentar contornar esses obstáculos. Acho que é basicamente isso. Até saiu uma reportagem da MIT Technology Review falando um pouco sobre a característica, né, do novo empreendedor, né? Não só do setor de energia, mas isso na tecnologia do modo mais amplo, né, de como é que as características estão mudando, né? Hoje os investidores estão olhando empreendedores um pouco mais maduros, né, que já testaram, já tiveram uma carreira de sucesso numa corporação, ou já abriram algum empreendimento, já tiveram sucesso. Então, e quando a gente olha para o setor de energia, essa experiência ela é muito relevante. Então, não necessariamente o time inteiro, né, mas ter uma experiência no time se torna muito relevante, né? E quando a gente fala sobre os desafios do setor de energia, né, o Brasil e o mundo como um todo, a gente está falando também de falta de energia para algumas pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente precisa ampliar o acesso a todas as fontes de energia, seja elétrica, seja qual for a matriz energética, a gente está falando que ainda tem uma quantidade considerável de pessoas no mundo que não tem acesso, portanto a gente precisa fazer esse equilíbrio, né? Eu preciso aumentar a oferta, mas ao mesmo tempo esse aumento da oferta ele precisa ter um impacto mais reduzido, né? Então, Sérgio, falei só para a gente já passando para as considerações finais do nosso painel, né? Hoje, como investidor, você tem olhado como algo mais foco mais aquecido de mercado, a construção dessa infraestrutura necessária para essas novas tecnologias, ou de fato o investimento nessas novas tecnologias? Então, por exemplo, estamos falando no caso do veículo elétrico, como o Cristiano falou, né? O que é o momento hoje? De investir num veículo elétrico, numa bateria mais produtiva, ou de investir, por exemplo, numa infraestrutura, né? Uma empresa que instale postos elétricos, como é o caso, por exemplo, da EasyVolt, né? Então, queria que você comentasse um pouco nesse olhar de investidores. Júlio, como eu disse, eu acho que a gente tenta fazer investimentos muito cirúrgicos, sempre com essa preocupação de até onde o nosso investimento consegue levar aquela companhia. Então, eu diria que a gente está apostando mais em elementos de modernização que são mais adequados ao tamanho do nosso cheque e menos em coisas muito disruptivas, porque elas são muito caras. Eu adoraria se eu estivesse gerenciando um fundo de 1 bi, de 500 milhões, mas não é isso que a gente está fazendo. Vou dar um exemplo de uma empresa muito interessante, que se chama Gavex. É uma investida nossa, o CEO Guilherme talvez certamente está aqui no evento, talvez na plateia, e é uma empresa que ela desenvolve laboratórios de teste para empresas do segmento elétrico, mas dentro da Gavex havia um outro projeto. A gente fez esse investimento há 1 ano e meio atrás e agora estamos fazendo um novo investimento nessa companhia, que eles estão desenvolvendo uma plataforma de geração distribuída. Então,
veja como tem oportunidades no setor e como empresas que estão nesse segmento, elas estão abraçando essas oportunidades. Então, assim, a gente tenta fazer coisas menos audaciosas. Gostaríamos de fazer as mais audaciosas, mas entendemos também que essas audaciosas demais custam muito dinheiro. De volta ao caso das baterias, né, Cássio? A gente comentava ali, putz, não vai ter... não tem um elemento para a construção das baterias em quantidade suficiente para dar conta de alguns marcos que estão sendo colocados. E aí, como é que a gente lida com isso? Então, a gente tenta ser mais parcimonioso, realista e fazer aquilo que está ao nosso alcance, porque no fim do dia, a gente opera dinheiro de terceiros, dos cotistas, e a gente tem que dar resultado, e os fundos têm um horizonte de tempo de 10 anos. Em 10 anos eu tenho que devolver o dinheiro para os meus cotistas, preferencialmente de maneira multiplicada. Então a gente fica muito atento aos desafios, às oportunidades, mas também tentando ser realista e responsável nos investimentos que a gente faz. Perfeito. O grande desafio hoje desse mercado, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem visto, inclusive, também até muito com investimento nesse sentido, né? Para tentar diluir um pouco do risco e possibilitar esse volume mais alto de investimento, né? Agora eu vou fazer para o Cássio aqui a pergunta de, não diria nem de 1 milhão, mas de $1 bilhão, né? Que eu vou repetir depois essa pergunta para cada um de vocês, né? Assim, se a gente pudesse fazer um exercício de futurologia, vamos colocar daqui a uns 30 anos, né? Como é que você enxerga esse mercado de energia aqui no Brasil e no mundo? E onde você talvez olhasse e falasse assim, esse segmento que eu gostaria de investir? Legal, bom. O que eu enxergo, como eu falei, são algumas tecnologias disruptivas, né? E o que eu conheço, assim, como tecnologias nesse sentido, hoje, que estão em pesquisa, né? Ainda está em fase ainda de pesquisa, não existe uma solução tecnológica. A primeira, que eu acho que é mais conhecida, que é a tecnologia de fusão nuclear. A fusão nuclear ou melhor, quando, eu acho que não é C, acho que o C, não tem dúvida, né? Afinal, o Sol é fusão nuclear, então está aí, né? A prova que funciona, né? A questão é como a gente controla e faz isso aqui, né? Na Terra. Quando a gente conseguir controlar e fazer isso, a gente vai ter energia praticamente infinita e com tendência a custo zero. Né? Então, isso tem o potencial de transformar nosso mundo, gente, transformar radicalmente. Eu não estou falando só de energia, estou falando de tudo, né? Porque a hora que você tem energia, né, tendendo a custo zero, tudo que a gente vê à nossa volta tende a custar zero, porque todos os materiais, eles são processos transformacionais, né? Você extrai o material, para extrair você precisa de energia e transforma ele. Energia. Se a energia custou zero, extrair custou praticamente zero, transformar custou zero. Então, tudo passa a custar quase zero. Eu falei, eu espero poder chegar lá. Então, essa é uma, mas não é só essa, gente. Fusão nuclear é uma. Outro dia eu estava lendo aí sobre uma startup bem interessante, que ele está querendo desenvolver uma solução de energia geotérmica, né? Que vamos extrair energia, bom, você consegue fazer já existe fontes de energia geotérmica, para quem não conhece, mas aonde você tem, né, regiões que são vulcânicas. Você tem lá na Islândia, hoje praticamente é só energia geotérmica. Daqui é uma energia limpa, você não não queima carbono, você pega o aquecimento do interior da Terra e usa para transformar em energia para nós. Tem uma startup que está querendo fazer isso no mundo inteiro. Como? Vou fazer um buraco aqui, um buraco de 20, 30 quilômetros, eu já tenho aí 500, 800 graus, isso é uma fonte de energia inesgotável. Isso é como fazer esse buraco, que não é tão simples assim quanto parece, né? Então esse é o desafio, mas a minha esperança, que eu falei, é viver até o momento que a gente chegue a isso, porque isso realmente, né, transforma o nosso mundo totalmente, né? Não é só o setor energético, né? Acho que transforma todos os setores. O impacto completamente assim, em escala global em todos os setores da economia, não há a menor dúvida disso. Então, também, Cristiano, hoje essa pergunta, como eu falei, de $1 bilhão, né? Você enxerga quais setores assim com maior potencial que vai ser transformador no futuro e onde você gostaria de apostar o seu capital? Então, eu acho que
Talvez não indo muito longe, né? Porque realmente é difícil fazer uma previsão muito longe, né? Hoje eu fico muito ali realmente nos Ds, né? Que é a descarbonização, a descentralização, digitalização da oferta, geração de energia, né? Então, por exemplo, Então, a gente fez um investimento no ano passado em favor da Auren Energia. A gente fez um investimento numa startup chamada Flora Energia, que é basicamente um marketplace de geração distribuída, né? E a ideia principal era justamente essa, que a Auren Energia pudesse começar a entender melhor o comportamento do consumidor no varejo, né? Então, esse foi um exemplo, mas a gente está olhando para muitas coisas. Por exemplo, a gente está olhando para soluções capazes de adicionar essa camada de inteligência ao consumo. A gente está olhando para soluções que conseguem, que oferecem soluções de operação e manutenção de ativos de energia e, consequentemente, extrair o máximo de valor desses ativos. A gente está olhando para soluções de visão computacional, ou seja, você está ali capturando imagens e processando essas imagens e dali tirando conclusões, tomando decisões a respeito da operação dos ativos, né? A gente está olhando para soluções, enfim, diversas soluções, eu acho que muito próximas, que no presente já conseguem trazer muito valor para a geração e para a oferta de energia. Como muita gente fala, né, o Brasil tem o potencial de ser a Arábia Saudita, né, da transição energética, e é muito importante a gente construir justamente esse ecossistema de diversas soluções, né, que a gente olha muito para a questão da geração de energia, mas acaba esquecendo muitas vezes de pensar em toda essa cadeia de produção que envolve várias áreas, e a gente tem hoje abundância de capital, tanto do governo quanto da iniciativa privada. A gente tem as condições que permite o Brasil ter esse potencial de desenvolvimento desse ecossistema. Ô, Júlio, até uma solução também que a gente está vendo bem interessante nesse mundo que a gente estava comentando é da digitalização, né? Então, você usar, por exemplo, Digital Twins para fazer simulações de ativos antes deles serem construídos e também fazer o acompanhamento, o monitoramento desses ativos também é uma outra área bem interessante. Maravilha, muitas oportunidades surgindo realmente nesse mercado, né? E aí, Sérgio, passando agora a bola para você, acho que vou pegar o microfone aí, que esse outro está com defeito. Assim, um pouco desse exercício que a gente está brincando aqui de futurologia, né? Enxergar qual o potencial que você de fato enxerga no futuro, de como o Cássio falou, vamos ter a fusão nuclear, vamos ter a energia limpa para todos, numa escala praticamente gratuita. E como é que você enxerga esse futuro nos próximos 30 anos aí, e que oportunidades vocês estão apostando, como assim vão ser os grandes diferenciais? Cara, olha, eu vou te dar 2 exemplos práticos. A gente está avaliando 2 projetos que não estão muito distantes, mas são para agora. Um é de fotovoltaico flutuante. Então, é uma coisa super flexível que você pode, por exemplo, a gente está pensando em ancorar isso em barragens de rejeito. Então, é uma aplicação diferenciada. E estamos olhando também projetos de melhoria de biogás. Então, são coisas que tem dentro da matriz energética, elas fazem muito sentido. A gente acha que tem muito espaço para os próximos anos, mas é para agora, já tá em prática. Então, de novo, reforçando o meu mantra aqui, o nosso olhar está sempre alinhado com aquilo que a gente pode fazer nesse momento, né? Então, coisas que estão muito para frente, como eu disse, eu adoraria estar apostando, mas não é. O nosso bolso é um pouco mais curtinho, então a gente tem que ser mais realista. Mas é isso. Maravilha. A revolução vem 5, 10 ou 15 anos? É uma pergunta também que muita gente ainda não sabe dizer, né? Acho que tudo o que aconteceu no mundo nos últimos anos acelerou, né? Essa possibilidade. A gente, de fato, agora é o grande tema global, né?
as mudanças climáticas estão aí, todo mundo discutindo de fato dessa necessidade. A gente está nunca dúvida então, de agora de quando é que vai acontecer, seja a fusão nuclear, seja qual vai ser o processo de revolução, né? Que vai mudar completamente o que a gente entende como energia, né? Tem umas 2 minutinhos para a gente, se quiser fazer alguma pergunta, alguém da plateia quiser fazer algum comentário. Bom, pessoal, obrigado, então, pela presença de vocês todos aqui nessa palestra. Obrigado, Cássio. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Sérgio. Foi um prazer dividir esse painel com vocês. Valeu.